Olá, meus amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Márcio Luz de Miranda, médico, ginecologista, obstetra, psicoterapeuta e treinador de habilidade de relacionamento interpessoal. Você está no canal da Escola Virtual de Educação Emocional no YouTube. Esse é o nosso treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal, a nosso 40º encontro. Hoje vamos falar sobre o módulo Abrindo as Portas da Compreensão. Conforme havia prometido, estou passando aqui, trazendo essa videoaula para ajudá-los a compreender melhor essa etapa do nosso treinamento. Então, vamos compartilhar a tela e vamos à nossa videoaula, esperando que ela possa trazer esclarecimento para vocês. Muito bem, então vamos ampliar a nossa tela. E aí, esse é o nosso tema, personalizar. É a palavra-chave do módulo Abrindo as Portas da Compreensão. Então, nós fizemos essa caminhada, né? Começamos com o módulo Criando Raízes, depois passamos para o módulo Abrindo as Portas da Percepção, depois fomos para o módulo Abrindo as Portas da Comunicação e hoje estamos entrando no módulo Abrindo as Portas da Compreensão. É o nosso quarto módulo do treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal. Estamos faltando apenas o último módulo para que a gente possa concluir esse nosso trabalho, esse treinamento de habilidades de relacionamento interpessoal. Muito bem, então vamos ver a palavra-chave de cada um desses módulos. Abrir as portas da percepção, a palavra-chave foi sintonizar para conseguir perceber. Aqui, a palavra-chave foi refletir no abrir as portas da comunicação, e a gente diz que o ajudador reflete a fala do ajudado para que ele possa refletir a respeito do que ele está dizendo. E, no abrir as portas da compreensão, a palavra-chave é personalizar. Então, vamos definir o que é personalizar. Então, personalizar é transformar a vítima em agente. Essa é a definição de personalizar. Deixar de ser reator e tornar-se ator da própria vida. E, para fazer isso, a gente troca os pronomes da terceira pessoa para o pronome da primeira pessoa. Então, a gente troca ele, ela, eles, elas, as pessoas por eu. Eu, personagem, persona da minha própria existência, do meu próprio caminho, do meu próprio destino. Então, assumindo responsabilidade pela própria vida. O eu nos ajuda a assumir responsabilidade pela própria vida e não colocar a responsabilidade em mãos de terceiro. Então, com esse processo, que é o personalizar, a gente consegue transformar a criança que chora, que reclama, e que se coloca como vítima, em um adulto capaz de ser responsável pela sua própria existência. Então, vamos definir o que é. É mostrar ao ajudado qual é a sua parcela de responsabilidade na situação que ele está vivendo. Só mudamos quando compreendemos qual é a nossa parcela de responsabilidade no problema que vivemos. Enquanto culparmos os outros pelos nossos problemas, ficaremos atados nas mesmas situações que nos trazem sofrimento e desconforto. Para que fazemos isso? Para tornar possível a mudança que o ajudado quer e necessita. E como fazemos isso? Sintonizando, ao abrir as portas da comunicação, da percepção, refletindo através do abrir as portas da comunicação e ajudando o ajudado
internalizar, quer dizer, internalizar o seu conteúdo, né? Dizendo para ele, você se sente porque você, né? Esse pronome aqui da segunda pessoa, que o ajudador sempre usa, é a chave para conseguir fazer com que o ajudado internalize a sua fala, o seu conteúdo, os seus pensamentos. Identificar a falta. Você se sente alegre, feliz, triste, etc. Porque você não sabe, não consegue, não é capaz. Então, aqui a gente está mostrando para ele o déficit, o que ele precisa, enfim, de conseguir, de aprender, de saber. E aí a gente vai identificar a meta, dizendo, você se sente triste, alegre, com raiva, com medo, feliz. Feliz não. Normalmente, quando a gente identifica um déficit e vai buscar uma meta, os sentimentos não são sentimentos agradáveis, né? Quando você coloca um sentimento agradável, por exemplo, você se sente feliz porque você foi capaz de fazer as coisas, sabe como proceder nessas situações ou nessas dificuldades. Então, aqui não existe o não. Toda vez que existe o não, o sentimento que vai vir aqui é um sentimento de desconforto. Então, você se sente desconfortável porque você não sabe e olha a meta. E você gostaria de saber, de aprender. Nem sempre o ajudado está pronto para personalizar, internalizar o conteúdo, né? Internalizar a sua fala. Ele volta a expressar-se na terceira pessoa, colocando a responsabilidade fora dele, colocando a responsabilidade nas pessoas, no país, na política, enfim, nos próprios pais, né? Se pressionarmos o ajudado para personalizar, ele se sentirá profundamente incompreendido e correremos o risco de perder. Quando isso acontecer, o ajudador deve ampliar a base de exploração através das habilidades do refletir, né? Do abrir as portas da comunicação. A compreensão só acontecerá quando uma boa base de exploração for realizada. Claro, com a ajuda do ajudador. Então, o processo ocorre assim. O ajudador sintoniza, reflete e personaliza. Quando o ajudador sintoniza, o ajudado envolve. Quando o ajudado envolve, o ajudador reflete, o ajudado explora. Essa aqui é a base de exploração. Quando ele explora, o ajudador pergunta a ele qual que é a parcela de responsabilidade naquilo que ele está vivendo. E ele aí compreende. No momento que ele compreendeu qual é a parcela de responsabilidade, no que ele precisa mudar, a gente fala que esse é o momento da transformação. Então, essas dimensões aqui são chamadas dimensões refletivas. Aqui a gente acolhe o ajudado com a fala dele, com toda a necessidade que ele precisa de apoio, ele precisa aqui de colo. Nessa fase, a gente pede a ele que assuma a responsabilidade por aquilo que ele está vivendo, né? Então, a gente pode dizer que a ajuda ela acontece em dois momentos. No momento de uma fase refletiva e no momento de uma fase iniciativa. Muito bem. Perguntaram a Sibli quem o guiou pelo caminho da iluminação. Isso é do livro do Osho, Antes que Você Morra. Sibli respondeu, um cão.
Eu o vi parado diante de uma poça de água, latindo ferozmente para o cão refletido. E aí continuou. Nós somos o nosso maior e único problema na vida. Lutamos contra os nossos próprios reflexos. Muito bem, com isso, então, a gente encerra essa videoaula do nosso módulo Abrindo as Portas da Compreensão, compreendendo aí qual é a nossa parcela de responsabilidade nas coisas que nós vivemos. E até o próximo encontro, quando nós entraremos no módulo Abrindo as Portas da Ação, onde nós vamos aprender a criar programas específicos para atingir os nossos objetivos. Então, até o nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um grande abraço e até a próxima.